Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues e esse é mais um Manual do Brasil, Dá o Papo. Em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição Federal vigente até os dias de hoje. A Constituição de 88, também chamada de Constituição Cidadã, é a 7ª Constituição vigente aqui no nosso país. Se chama cidadã, já que sua elaboração foi objeto de ampla participação popular na Assembleia Constituinte. Se a gente lembrar, em 1988 o Brasil estava passando por uma ruptura institucional grande. A gente estava dando adeus ao regime militar e entrando na era democrática. Daí a necessidade de substituição da Constituição anterior, de 1967, promulgada pelo regime militar. Desde a aprovação, a Constituição é alvo de múltiplas críticas e questionamentos. Por esse motivo, de tempos em tempos, algum deputado ou senador tem a ideia de trocar a nossa Constituição. Nessa semana, foi a vez do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Segundo o deputado, ele pretende apresentar até o final do mês de novembro um decreto legislativo para a realização de um plebiscito, para que a população se manifeste sobre o desejo de uma nova Constituição. Ainda segundo o deputado, a Constituição de 88 dá muitos direitos para os cidadãos e fixa poucos deveres, além de estabelecer muitos benefícios que o país não pode pagar. Será que essa proposta do deputado faz algum sentido? É tão simples assim mudar, ou melhor, trocar a Constituição? Talvez antes de responder essas perguntas, a gente deva pensar numa pergunta inicial. O que é a Constituição? Antes de falar sobre esse assunto, você já sabe, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece ainda de apertar o sininho para você receber todas as nossas notificações de novos vídeos. E fica até o final desse vídeo e deixa a sua opinião aqui nos comentários. De forma bem simples, a Constituição é um conjunto de regras e princípios que norteiam toda a organização da nossa sociedade, além de como a nossa sociedade vai se organizar. Todas essas regras e princípios foram acordadas através de um pacto, um contrato entre a sociedade brasileira assinado em 1988 pelos nossos constituintes originários, aqueles que foram os responsáveis por negociar todos os 245 artigos aprovados na época da nossa atual Constituição. Diferente da Constituição anterior de 67, imposta pelo governo militar, a Constituição de 88 foi amplamente discutida com toda a sociedade e teve ampla participação popular. Portanto, trocar a Constituição seria uma nova ruptura institucional da ordem constitucional existente hoje, e já adiantando o que, na minha opinião, não faz o menor sentido. Mas Pedro, tem tanta coisa errada no Brasil. Mudar a Constituição não ia resolver todos esses problemas? Para essa simples pergunta, a resposta também é muito simples. Não ia resolver. Apesar de muitos no Brasil acharem que os problemas do país são as leis ou até mesmo a nossa Constituição, o fato é que a cultura do privilégio do compadrio tem explicações muito mais sociológicas do que jurídicas. É óbvio que mudanças na legislação precisam e devem ser feitas, inclusive na nossa Constituição. Por esse motivo, a nossa Carta Constitucional prevê a possibilidade de modificações, as emendas constitucionais, tema que a gente já falou aqui no canal. E olha que essas modificações não foram poucas ao longo dos anos. Em todos esses 32 anos de vida, a Constituição brasileira foi emendada, ou seja, modificada de alguma forma, 116 vezes. Trocar a Constituição é uma história totalmente diferente. E nesse momento absurda e não faz o menor sentido, nem mesmo com uma votação plebiscitária como proposta do deputado Ricardo Barros. Vale mencionar que Hugo Chávez, na Venezuela, fez exatamente esse movimento através de votações e modificações constitucionais via democracia direta, plebiscitos, e transformaram a Venezuela numa ditadura travestida de democracia. E eu me pergunto, o deputado quer trocar a Constituição. Quem garante que uma nova Constituição terá mais deveres e menos direitos, como quer Ricardo Barros? Ou ainda, será que a maioria da sociedade quer impor mais deveres a si própria? Será que os desejos da sociedade brasileira, como saúde e educação para todos, ou o tamanho do nosso Estado, são tão diferentes hoje quanto em 1988? A mudança precisa ser social e cultural.
e não só jurídica. Qualquer tentativa de troca da Constituição é um atentado ao Estado de Direito e à democracia nesse momento. Mas, Pedro, de onde o deputado tirou essa ideia? Primeiro, é a tentativa de achar culpados para os fracassos, colocando a culpa em seres inanimados, nesse caso a Constituição de 88. Não é por falta de leis que os problemas existem e nenhuma lei por si só é capaz de modificar a realidade. A segunda é motivada pela troca na Constituição do Chile. Recentemente, o Chile aprovou uma nova Assembleia Constituinte e o deputado deve ter se inspirado no país vizinho. Acontece que a realidade constitucional do Chile é totalmente diferente da nossa realidade. E a principal delas, o Brasil, em 88, conseguiu promulgar uma Constituição, como a gente já falou, com ampla participação popular. Já a Constituição chilena de 1980 foi promulgada pelo regime ditatorial de Augusto Pinochet. Portanto, uma origem autoritária para um país hoje democrático. Ao invés de propor a troca da Constituição, o deputado deveria estar preocupado em como conseguir proteger a Constituição, ajudando na aprovação das reformas tributária e administrativa, pensando em projetos que diminuam as ineficiências do Estado ou para a diminuição da burocracia estatal. Sempre que eu falo da Constituição, eu me lembro do professor Joaquim Falcão, meu professor de Direito Constitucional, que logo na primeira aula lançava para a turma uma pergunta muito desafiadora. O que você mudaria na Constituição? Como tudo no direito, essa pergunta não tem uma resposta certa. O fato é que a gente pode mudar praticamente qualquer artigo, mas a gente não pode trocar a Constituição. E você, o que mudaria? Valeu e até o próximo vídeo.